Desculpa. Boa noite a todos. Desculpa, falando o dia todo, né? Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. O tema proposto para a noite de hoje é as doenças na visão espírita. E a nós perguntamos: o que é uma doença? Normalmente, se nós perguntarmos a um médico ou às vezes a um filósofo, cada um vai dar a sua definição sobre aquele aspecto da doença que nós comentamos. Só que na visão da doutrina espírita, nós devemos submetê-la a 2 grandes leis que regem a nossa vida de aprendizado. Nós estamos subordinados a 2 leis magna, superiores, maiores, amplas: a lei de causa e efeito. Ela é genérica. E mais específica, diante das nossas necessidades, nós temos as leis de ação e reação. Então aí é mais fácil até verificar a situação de cada um, que às vezes nós juntamos todo um pacote de pessoas que às vezes têm o mesmo tipo de problemas e achamos que todos têm que ter o mesmo comportamento, seja nos passos seguintes daquilo que se manifesta. E nós devemos entender que Jesus colocou também no Evangelho uma das leis que nós devemos respeitar, que é de acordo com o nosso grau de elevação, quando ele diz: mais será cobrado a quem mais foi dado. Então nós temos que aprender a conjugar essas leis e observarmos onde nós estamos inseridos e o que se cobra de nós, não é isso? Para facilitar a nossa ideia, nós vamos colocar aqui um lembrete, porque é muito comum nós falarmos de espírito, de dificuldades, e não sabemos realmente do que nós estamos pedindo. Nós pedimos tanta coisa, às vezes não sabemos nem o que nós queremos, não é isso? E como acontece a doença ou como acontece a cura. Até porque não se pode falar da doença se não falarmos da cura. Por que isso? Porque, em verdade, a doença é o começo da cura. A doença é o princípio da cura. É isso que nós vamos observar aqui. Ela não é um castigo punitivo, ela é apenas um corretivo que nós devemos aprender,
que é para a nossa melhoria. Nós começamos a observar isso no livro, nós vamos trazer algumas definições para nós raciocinarmos. Nós lemos livros, romances, e esses livros, esses romances, normalmente nós não percebemos os detalhes que colocam para nós. Como nós colocamos aqui, por exemplo, o seguinte, nós falamos, ao espírito, espera um pouquinho, o que é o espírito? Para definir justamente isso, nós decompusemos ali as 3 partes em que nós somos formados. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, lá Kardec pergunta o seguinte, se os espíritos têm forma determinada e restrita, os espíritos respondem, para vós não, para nós sim. Os espíritos são, se quiserdes, um clarão, uma chama ou uma centelha etérea. Então essa é a definição nossa de aquilo que nós chamamos a criação divina. Não vamos chamar de espírito ainda não. Por que isso? Porque ocorre o seguinte, para que surja o espírito, essa centelha tem que estar envolvida num perispírito. Então nós verificamos que já dividiu 2 coisas. O que existe, na verdade, que nós somos, é essa centelha. Essa é a criação divina. O espírito é quando, na necessidade reeducativa, essa centelha está envolvida num perispírito. E aí, vamos entender por que isso. Como centelha divina que nós somos, ninguém pode mexer em nós, a não ser nós próprios os interessados. Ninguém mexe em nós. Por isso, para nos reeducar, eles nos vestem de um perispírito que nos envolve, e é nesse perispírito que eles fazem os corretivos para limitar a ação da centelha. Porque nós temos que usar o perispírito para realmente nos movimentarmos. E quando estamos encarnados, nós acrescentamos um corpo físico. No corpo físico nós trazemos órgãos. No perispírito nós trazemos atributos. E a centelha, ela já possui tudo o que precisa, apenas necessita dar direção dentro, no caso nosso, da lei de Deus e, numa condição maior, da vontade de Deus. Palavra de Jesus para nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. E quanto à doença, o Evangelho é bem claro nisso para nós. Jesus diz, se o teu olho for motivo de escândalo, é melhor que eu arranque e lance fora de ti, pois é melhor entrar na vida sem um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ora, como é que é tirar, arrancar esse olho, se nós não tivéssemos mais de umas vidas? Então é nisso aí que nós vamos começar a observar que é uma das condições corretivas, porque em nós a centelha, volta a dizer, ninguém mexe nem pode colocar impedimento. Coloca no perispírito, como nós não podemos atuar sem usarmos as funções do perispírito no momento, nós estamos tolhidos pelas limitações que colocam em nós. Se der, então vamos explicar com mais detalhes no final. No livro Ação e Reação, o Druso, ele trabalha numa região do Umbralina, onde ele está numa mansão, é orientador ali, e ele conversa com o André Luiz a respeito de como funciona as doenças em nós. Ele diz para nós o seguinte lá, resumidamente, é claro, não é isso? A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina. É um corretivo imposto por aqueles que nos dirigem e nos amam, que é o nosso bem, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder a bênção eterna do Espírito a lamentáveis ilusões humanas. Bem, é assim que nós acertamos lá em cima, só que lá nós concordamos, porque sabemos da importância. Mergulhamos, e aqui começam as revoltas, os desesperos, o inconformismo. E achamos que as coisas deveriam ser conduzidas de acordo com a nossa vontade. E nós esquecemos, vale a pena lembrar, Dr. Bezerra Menezes tem uma frase no livro Garimpeiros do Além, que é muito importante nós gravarmos isso. Ele diz para nós o seguinte: se estudarmos o Evangelho de amor e luz com atenção,
Encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Agora, tem que estudar com atenção. Normalmente nós estudamos procurando aquilo que nos interessa, não aquilo que nós precisamos, não é isso? E aí ele coloca uma informação interessante para nós aqui, o Druso, né? Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porque a prática do mal opera lesões em nossa consciência, desajustando ela própria o centro de força em que se mantém. Você vê que nós não pedimos. Então aí a pergunta, então por que eu tenho que pedir? Quando nós tomamos a iniciativa de alguma coisa que a lei irá aplicar e nós colaboramos com ela, nós já avançamos, porque nós estamos resignados e submissos, ou pelo menos demonstramos isso, que são duas coisas que se pedem a nós: resignação e submissão. Só que um detalhe, lá em cima nós normalmente até aceitamos ou pedimos isso. Chega aqui, muda tudo. Nós mudamos o nosso foco porque nós às vezes achamos que não merecíamos passar pela dificuldade que nós estamos passando. Quando nós agimos assim, nós já estamos tendo uma dificuldade de aceitar aquilo que realmente foi programado para o nosso trabalho. E aí ele diz, desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na ribalta terrestre a vestimenta carnal merecida. Então, nós recebemos, só que é o seguinte, nós podemos, quando se fala a vestimenta carnal merecida, ela pode ver já com as anomalias, ou as anomalias podem surgir durante a nossa experiência. Nós vamos explicar isso por quê. O Hilário, que está participando da conversação, ele faz a pergunta que todos nós poderíamos fazer também. Aliás, esses personagens de André Luiz, inclusive o próprio, ele pergunta coisas que na verdade são que normalmente nós questionamos e perguntamos. Então ele faz o nosso papel. É através da resposta que ele recebe que nós temos a resposta que precisamos. Então Hilário faz a seguinte pergunta: então de que vale a súplica rogando nessa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? E o Druso diz a ele: a prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência do mal. Tá bem? Então, quando nós pedimos e aceitamos, nós estamos, de certa forma, declinando de que nós estamos coerentes e aceitando, mesmo que não gostemos, mas estamos de concorde com aquilo que eles decidem, porque o que eles decidem é o melhor para nós. Nem sempre nós temos a ideia do que seja melhor para nós na existência. E para nós vermos com algum detalhe, se alguém aqui já leu o livro Missionários da Luz, no Missionários da Luz, o André Luiz vai participar no departamento que prepara as nossas formas, ou as nossas formas, e ali ele chega e é apresentado uma senhora para ele, o Manassés, que é o dirigente do setor, diz: André, nós temos aqui a nossa irmã Anacleta. A Anacleta, ela está trabalhando muito por os seus entes queridos, que há mais de 40 anos se debate em regiões abismais, quer dizer, estão sofrendo há 40 anos. E quem são esses que estão sofrendo ali? É isso que não vou verificar. E o motivo de que ela realmente está tendo que se oferecer para esse trabalho. E o Manassés diz: por imprevidência dela, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desestradamente. Por que caíram? Uma família com condições financeiras ótimas, excelentes. O pai, um homem trabalhador, probo, que fazia questão da disciplina, as obrigações sociais. E ela, a mãe, se arvorava em defender os filhos, impedindo que o pai impusesse disciplina neles, com a desculpa de eles são jovens, têm que curtir a vida. Então existe às vezes uma mania em nós, seguinte, nós queremos ser simpáticos com aqueles que nós gostamos, para ver se atraímos também a eles o sentimento deles para nós, esquecendo que nós temos que corrigi-los. E nós até abrimos um parênteses sobre esse comportamento que às vezes nós fazemos quando queremos proteger um parente, seja um filho, uma mãe, uma esposa, um pai, enfim, alguém ligado a nós. Num dos ensinamentos Jesus deixou para nós quando ele diz: aquele que amar pai, mãe, filho mais do que a mim, não é digno de mim. O que é amar?
esse ser mais do que a ele. Quando nós, sabendo das instruções que Jesus deixou para nós, corrigindo os nossos deslizes, e nós, por conta da simpatia que temos com os nossos entes queridos, nós não fazemos o que ele pediu. Fazemos com os outros, mas com os nós, não. E aí, quais são as consequências que nós vamos ver agora? 3 rapazes e uma jovem caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Anacleta, voltando ao campo espiritual, dispôs-se a trabalhar para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras. E qual é a experiência que ela vem? Olha só, da Anacleta. Ela, na vida anterior, vive uma vida saudável financeiramente e uma vida de relação muito boa. Com esse tipo de comportamento, agora ela vai mergulhar e olha a prova que ela vai ter. Os 4 filhos, 3 homens e uma mulher, 2 virão paralíticos. Um virá alienado mental. E a menina, que é jovenzinha, irá ser o arrimo dela, virá perturbada. E ela ficará viúva em pouco tempo. Olha só, a viuvez não é doença, mas diante do quadro que ela vai enfrentar, passa a ser um empecilho muito grande para vencer. E quando nós estudarmos isso, nós temos que olhar lá fora na rua, quando encontramos alguém nessa situação. Passa a nossa porta, uma mulher lá, com 3 crianças aleijada num carrinho, às vezes de roda, que não tem cadeira de roda para empurrar, um carrinho de rolemã, puxando essas crianças, e um alienado mental num carrinho sendo empurrado, e a menininha, a jovenzinha, que é o arrimo dela, tem locomoção, mas é aquela que às vezes toca a campainha da nossa casa, joga a pedra das nossas crianças, nos aborrece, e aí nós queremos realmente ir longe de nós, não é assim? E às vezes até dizemos a seguinte coisa: é por isso que Deus castiga, não podia ter tanto filho, o que é que tem? Olha só a visão distorcida que nós temos. Nós temos que conhecer essa causa para poder nos ajustar dela. O que eu posso fazer para colaborar, não para criticar. Porque a crítica um dia vira contra nós. E como é que uma crítica vira contra nós? Imaginemos que eu cruzo com a Anacleta aí na rua, e ela é minha vizinha, e eu começo todo dia comentando sobre ela. O que pode acontecer? Eu chego do outro lado, acho que eu estou fazendo um trabalho muito bonito dentro da doutrina. Aí quando eu chego lá, recebo a notícia lá na portaria: Messias, estão te aguardando lá em cima, esperando quando você chegasse aqui de volta, para levar lá no salão nobre. Eu digo: não, gente, eu não quero homenagem nenhuma. A gente já pensa logo em homenagem, não é isso? Pelo trabalho que não fez, né? Ou que pensa que fez. Não quero não, olha, eu fico até sem graça ir lá. Tem mais gente lá também, me aguardando. Aí eu vou lá, quando eu chego lá, eu entro e olho quem que eu vejo? A Anacleta e os filhos dela lá sentados. Quando eu vejo a Anacleta sentada ali com os filhos toda a volta, e eu estou na presença dos meus mentores, meus guias espirituais, eu vou lá dar um abraço carinhoso neles, ou não dou? Estou na frente deles. E eles estão olhando. Oh, que bom encontrar vocês aqui. Gostava muito de vocês lá embaixo. Não é assim que a gente faz, gente? Achando que isso aí cobre os nossos erros aqui. O nosso irmão está lá olhando à distância e diz: Messias, que bom folga em ver você com essa amizade toda com os companheiros. Ah não, eu lá, a gente cruzava sempre, não é fulano, não é Anacleta. Eu sempre me preocupei com a Anacleta, a dificuldade que ela enfrentava. Messias. E ela justamente está aqui pelo seguinte: ela mergulhou com os filhos, e a prova que ela levou daqui para lá, ela carregou, tanto ela quanto os filhos carregaram integralmente a prova. Mas ela claudicou e tropeçou pelo peso que você colocou nos comentários que fazia dela. Os seus comentários, pelo peso que tinha, é que vergou a pobre irmã. Então ela agora está sendo preparada para voltar, só que agora você vai voltar junto. Aí chega aqui, eu me sinto um peixe fora d'água. Aí pergunta: não sei o que eu estou fazendo nessa família, não é isso que a gente diz? Eu posso não saber, mas eles já sabem. Vamos começar a acordar para essa nossa realidade, né? Não precisamos colocar fardos nas nossas costas, já basta o que nós temos que tirar, ok? Ainda muito menos nas costas dos outros. E aí, quanto tempo a Anacleta teve que trabalhar para merecer essa prova? 30 anos.
Não é de graça não. Por isso não é castigo. Então quando nós vemos uma mulher dessa na rua, dessa forma, e às vezes levando, porque ela não pode trabalhar, concordo com a mulher, nessa situação não pode trabalhar, tem que viver da caridade pública. Nós estamos diante de uma guerreira, tínhamos que nos curvar diante dela. Aceitou essa prova porque ela está obedecendo à lei e quer cumprir o que a lei manda. Como ela não soube valorizar as facilidades de outros tempos, agora ela tem que enfrentar dificuldades. E às vezes nós podemos minimizar essa dificuldade dela, oferecendo às vezes a mão, um auxílio, para que pese menos as dificuldades que o mundo já oferece naturalmente. Ok? Então, vamos começar a rever esses nossos princípios. E isso é muito importante para nós. Outra companheira também chega, na conversa ali ela vai embora, sai, aí chega outra companheira. E pede ao Manassés: olha, eu quero a sua interferência, eu quero fazer uma alteração na forma que me deram aí. Ele pergunta: mas que alteração você quer? Olha, fizeram um corpo muito perfeito. Não, muda tudo. Porque é o seguinte, os meus orientadores disseram que se eu mergulhar com essa perfeição aí, eu vou ter muitos problemas lá embaixo, chamando a atenção sobre a minha pessoa, e eu quero, na verdade, mudar o meu destino. Ela diz o seguinte: não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Dá para mudar? Oh, parabéns. Beleza o seu pedido. Mudou lá. Chega aqui. Às vezes chega uma amiga, um amigo, né, e diz: gente, você tem o corpo quase perfeito, né? Se não fosse esse probleminha aqui, era perfeito, não é isso? Na hora que eu tiver dinheiro, eu vou num especialista para fazer isso. Não é isso que a gente faz? Para tirar esse probleminha que, gente, basta só isso aqui que eu tenho, e ela pediu esse corretivo lá. Aí chega aqui, começa a refletir, e olha no espelho toda vez que olha, né? Gente, se não fosse aqui, eu até era perfeita, né? Meu Deus do céu, como é que posso receber um castigo dele? O que eu fiz para merecer isso? O pedido feito para correção. E ele fala, o Manassés, sobre o amigo dele. E aí nós verificamos como a lei aplica e onde nós não precisamos interferir na lei. Às vezes surgem doenças paralelas que na nossa vida que aparecem, eu não sei, eu nunca tive nada e agora surgiu isso. Olha só, ele recebe um amigo, ele diz o seguinte: esse meu amigo, há mais ou menos um século atrás, 100 anos, ele matou um homem com uma facada. Arrependeu-se, o homem passou a persegui-lo, e ele buscou realmente corrigir o erro que ele fizera, e conquistou muitos amigos aqui, as pessoas realmente passaram a gostar dele, mas ele diz: entretanto, a dívida permanece. Está vendo esses pontos aqui, André? Aqui está dizendo o seguinte, que quando ele estiver na fase adulta, vai surgir uma úlcera, e ele não precisará pagar com uma morte violenta. A própria úlcera fará o efeito daquela facada que ele deu em alguém. Então, nós tenhamos uma coisa seguinte, nós falamos aqui mais por desencarnados, que tem desencarnado cobrando nossas culpas. Não, se eu não fizer, ninguém vai fazer a correção. Não, a lei tem condição para corrigir tudo. O pior é o seguinte: se alguém me fizer uma agressão e eu, desencarnado, devolver essa agressão para ele, eu estou ferindo a lei, eu vou ter que responder também por isso. Quer dizer, ele responde pelo que me fez e eu vou responder pelo que eu estou tentando fazer a ele. É uma briga que não termina nunca. Então pode ficar tranquilo que a lei tem todos os motivos para corrigir. Não precisa da nossa intervenção, não é isso? E aí ele diz: o nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Quer dizer, plena libertação desse débito, que a nossa caminhada é ainda muito longa. Nesse aspecto aí, o que acontece? O que está sendo curado ali? Normalmente, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, a nossa preocupação é o quê? Com o corpo, não é isso? Meu estômago não está legal. Não é assim? Meu fígado. Não adiantou Jesus colocar para nós no seu evangelho que eu sou médico de almas. Ou seja, ele cura a centelha. A especialidade de Jesus é curar a centelha. De que maneira? Ele não pode interferir direto. Ele pode sugestionar a recomendação, e se nós fizermos o que ele manda, nós estaremos curados no tempo devido. Primeiro, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ir a ele significa o seguinte:
para de fazer a barbaridade que tem feito até hoje. Aí você está indo para ele. Passa a respeitar o teu semelhante. Aí nós estamos indo a ele. Nós queremos ir a ele agredindo os nossos irmãos, e nós estamos mantendo a distância dele. Não existe aproximação dele nessa agressividade toda que às vezes nós temos com os outros. Quem diz isso para nós é João, hein? João diz: todo aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, pois como é que alguém pode amar a quem não vê se ele não ama aquele a quem ele vê? Então a gente tem que começar a ver a combinação dessas informações, não é isso? E sobre a cura, aqueles que constroem o nosso perispírito com a eclosão futura ou inicial das mazelas que nós temos carregado, dos impedimentos que nós temos que viver com ele, esse também pode corrigir. Inclusive essas mazelas podem ser colocadas durante a nossa existência. Nós vamos ver um exemplo aqui para nós. Muitas vezes nós mergulhamos sem precisar passar por problemas e arrumamos ele na atual encarnação. Vamos verificar alguns casos aqui que nós temos que ver a solução, como é que eles dão, não é isso? Vamos ver um caso com Francisco de Assis. Nós temos até casos até de um nível bastante elevado. Francisco de Assis, ele, quem conhece a história dele, ele quando quis fundar a sua ordem, ele pediu audiência ao Papa. O Papa nem quis recebê-lo direito. Autorizou, mas não quis falar com ele. Só que com o passar do tempo, os poderes de Francisco desenvolveu e o Papa contraiu a lepra, a hanseníase. Ele mandou uma carta longa para ele pedindo: Francisco, você me perdoa, meu filho, eu preciso falar contigo. E ele vem falar com o Papa. Quando ele chega para falar com o Papa, dessa vez ele não ficou esperando para falar com ele, entrou direto para falar com ele, não é isso? E aí quando ele diz o seguinte: quando ele estava conversando com o Papa, e o Papa pediu para ele fazer parte das cruzadas que ele estava organizando, aquela coisa toda, e queria também que ele o abençoasse, né, que devolvesse a saúde para ele, o Francisco passou a colocar para ele algumas admoestações que ele via, porque ele via a pobreza em torno do Vaticano, em torno da igreja, e realmente a suntuosidade dentro da igreja. Então ele começa a conversar com o Papa, chamando a atenção dele, e uma das frases que ele diz é o seguinte: a vossa posição diante da humanidade é de um pai, de representante do Cristo na terra. O que vale para nós não é o sepulcro que chamais de santo, mas é tudo que tiver saído das mãos divinas do Criador. E começa a dizer para ele que ele tem que mudar, tem que alterar a sua condição, o seu comportamento. Nisso que ele está chamando a atenção, e ele ouvindo quieto o Papa. Dá um estalo na mente dele, e ele ouve uma voz e diz a ele o seguinte: Francisco, lembra-te das bem-aventuranças. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Lembra-te do meu amor para com todas as criaturas. Esse homem espera o teu carinho e tua compreensão. Cura-o em meu nome, Francisco. Francisco de Assis ajoelhou-se à beira daquela cama suntuosa do Papa Inocêncio III, e elevando o pensamento, ele viu quando as luzes partiu do Cristo para o corpo dele e partia para o corpo do Inocêncio III. Nós encontramos essa passagem no livro Francisco de Assis, do Miramês. E ele então começa uma prece que diz o seguinte, a maioria de nós conhecemos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ele termina: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que renascemos para a vida eterna. E o Papa recebe a cura. Então repara bem o detalhe, isso é a ação direta daquele que realmente é um intermediário de alguém que pode. Aí nós vemos o seguinte: quem é que cura? Quem cura são os que têm o poder de curar. Não somos nós que aqui estamos. No Atos dos Apóstolos é muito comum nós encontrarmos a seguinte frase lá: Deus fazia maravilhas através de Paulo. Não era Paulo que fazia. Em sã consciência, quem de nós médios não gostaria de fazer curas? Quem de nós? Impor a mão e curar. Só para ter uma ideia sobre isso, nós temos dois aspectos aí. Um deles é André Luiz. Ele está aplicando o passe, e ele vê um companheiro dizer para o orientador assim: olha, temos aqui um companheiro de 10ª vez, o que faço? Eu vou lá verificar. Ele foi lá, olhou o rapaz de 10ª vez, não alije os problemas dele não. Apenas minimiza, mas não tire os problemas que ele traz. Aí o André Luiz quer saber o que é os problemas da 10ª vez. Quando um companheiro aparece no nosso trabalho socorristas, nós o atendemos integralmente durante 10 vezes.
Se eles se modificam através dos ensinos que são ministrados, se transformam dentro das recomendações, nós podemos continuar com o tratamento. Mas se eles se mantêm naquela postura, esperando só a cura recebida através do socorro que prestamos, as instruções superiores que nós temos é: não faça mais nada até que se modifique o quadro. E o André Luiz perguntou: e quanto tempo pode demorar isso? Não vai depender dele, não é de nós. Normalmente nós ficamos jogando para os outros a solução dos nossos problemas. E isso chama-se transferência de responsabilidade. São duas coisas que nós temos que evitar: transferência de responsabilidade e dependência. Por que isso? Nós somos uma centelha divina. Às vezes a cura é no perispírito ou no corpo. No caso do Papa aqui foi no corpo, que nós só enxergamos no corpo. Chico Xavier, todos nós conhecemos. Ele, todo o trabalho que ele realizava, ele via as pessoas serem curadas por Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz. Um dia ele também, simples, humilde como nós: Emmanuel, você não poderia pedir para o Dr. Bezerra de Menezes, o André Luiz curar, que eu não aguento mais meus problemas, me operar? Emmanuel olhou bem sério para ele: Chico, seu problema não tem cura, procure um médico. Ele, muito humilde, disse: mas se não tem cura, por que eu vou procurar um médico? Eu disse que não tem cura, mas não disse que não tem tratamento. O que é tratamento? É paliativo, a gente não sentir a sensação do problema só isso. E nós, às vezes, nos acomodamos nos paliativos. Eu tenho um problema sério. Se o remédio que eu tomo elimina aquela sensação, eu passo a continuar o mesmo, porque, se eu tiver problema, eu tomo remédio. E cada vez mais o perispírito vai sofrendo os problemas e o corpo vai recebendo a reação disso daí também. E lá em cima ele diz: não fazemos nada. Existem algumas pessoas que mergulham bem intencionados, só que como vai mergulhar e tem um corretivo a ser feito, não pode correr o risco de vir sem o perispírito preparado para eclodir, caso ele não cumpra o que prometeu. Então o que acontece? Nós nascemos, trazemos em nós os vírus daquele tipo de necessidade, e se nós seguirmos à risca os nossos compromissos, nós podemos sair da vida sem precisar ter problema nenhum. Mas se no meio do caminho nós mudarmos de comportamento, eclode o problema e nós passamos a receber o corretivo através da doença. E aí ele se manifesta. Aí diz: gente, depois de tantos anos agora que me aparece isso, se tivesse um pouquinho mais de perseverança, né, paciência, às vezes chegasse até o fim da jornada, não é isso? É interessante, nós aqui já até comentamos uma vez, quando nós tivemos aqui fazer um trabalho sobre Frei Fabiano de Cristo, né? Um dos livros que fala sobre a experiência dele, nós encontramos um fato interessante. Ele abriu mão de toda a riqueza que ele tinha para seguir os ensinamentos de Jesus no mosteiro de Santo Antônio. E ele pegou uma doença numa das pernas, depois pegou nas duas, e essas pernas viviam num tal sentimento de podridão, que ele tinha até pena das pessoas e sentia aquele cheiro. E teve um determinado dia que ele estava na cela dele, que realmente é o seguinte, até o autor diz o seguinte: Fabiano ardia em febre, na cela onde se recolhera, a madrugada já lhe chegava, remoía pensamento de desalento, que lhe era um fato muito raro. E aí ele, nesse sentimento que ele está realmente incomodado com aquela dor toda, febril durante a madrugada toda, ele é adormecido e levado a um plano elevado, bastante acentuado. E um ser que vem numa forma de uma cruz, em sua direção, ele se ajoelha, e daquela cruz passa uma voz perguntando: por que reclamas contra mim, Fabiano? Ele de joelhos diz: Senhor, eu não reclamo contra o Senhor. Eu reclamo que eu não posso me movimentar para levar o socorro aos necessitados. É isso que eu reclamo. E aí ele tem a resposta. Ele tem de resposta o seguinte: todos os aflitos te trago cada novo dia à porta de teu coração. Não estou exigindo mais do que isso a você. Nem todos os são do corpo encontram-se a caminho do meu reino, Fabiano. Mas recebo todos os dias coxos e cegos, surdos e estropiados, que alcançaram a saúde da alma, chegaram no meu reino. Queres a saúde para desertar do caminho do bem, Fabiano? Ele tomou um choque tão grande no desdobramento que ele estava, que ele voltou para o corpo
E ao chegar no corpo, todo moído, doído e febril, e diz: Senhor, faça desse seu servo o que quiser. E aí bendizia o problema do corpo dele. Esse é um problema que nós temos. Tem um caso que Francisco de Assis fez, chamado a cura divina, que, repara bem, como é que funciona a cura? Em primeiro lugar, não existe violentação da lei, não existe. O que muitas das vezes nós recebemos é um paliativo, porque não estamos suportando a carga, então ele diz: olha, é melhor não deixar o Messias até o final da prova não, ele está sucumbindo. Vamos fazer o seguinte, nós tínhamos planejado de um jeito, já que ele não está conseguindo levar a tarefa até o final, diminui, nós vamos ter que dividir essa etapa dele em 2, 3 encarnações. Paciência, não tem outro jeito. É melhor aproveitar um pouco do que perder tudo. E nós às vezes pensamos que nós estamos ficando curados. Deu para entender isso? Não estamos. Nós não suportaríamos até o final. É assim que ocorre. E não existe. Jesus disse, bem claro: não vim derrogar a lei. Então, na cura ou no atendimento, nós temos 3 situações distintas. Uma é merecimento. Quando acontece, é merecimento. A outra é misericórdia. E a terceira é acréscimo de misericórdia. No Evangelho, como o doutor Bezerra me recomenda, nós podemos identificar as 3 situações. É só ler direitinho lá no Evangelho como é que está a situação quando Jesus obrava nas pessoas ou curava as pessoas. A ele dizia o seguinte: olha só as frases que ele colocava e a ordem que ele apresentava. Pelo menos é assim que está no Evangelho. A ele dizia o seguinte: tua fé te curou. Só isso. Mais nada. Quando ele dizia tua fé te curou, isso aí é merecimento. É conquista pessoal de quem realmente alcançou a graça, a bênção. Para outro ele dizia: tua fé te curou. E acrescentar: vai, não tornes mais a pecar. Isso é misericórdia. Então você vai receber um lenitivo. E o terceiro, ele também colocava as sequências das frases: tua fé te curou. Vai, não tornes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Esse é acréscimo de misericórdia. É o difícil, por quê? Mais será cobrado de quem recebeu mais. Nós às vezes nos iludimos com a misericórdia ou com o acréscimo dela. E porque nós recebemos uma bênção, uma graça que pedimos, achamos que vai ser mantido assim também sempre, gente. Vamos acordar para uma realidade. Quando eles dão a misericórdia, estão mexendo no nosso perispírito e às vezes até no nosso corpo, e às vezes só na sensação. Como eu não vejo o efeito, eu acho que a causa está resolvida. Não. Eu vou resolver a causa pela confiança, e nós vamos ver um caso que nós temos aqui, que pelo menos é citado para nós, é o que nós vamos mencionar em seguida, não é isso? Que são casos que existem. Então nós estamos por base de identificar os outros, e nós estamos inseridos, porque a lei é igual para todos, não tem diferença para ninguém. Nós é que temos uma mania que eu sou diferente. Já notaram isso? Eu sou diferente. Não existe isso. O que nós somos em níveis diferentes, situações diferentes. Aí sim. E nós não percebemos isso. Na questão número 100, Kardec diz que conhecer a escala dos espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina. Repara bem, Fabiano estava na última experiência dele e não voltaria mais ao planeta. O que aconteceu ali? Ele passou por todo tipo de dificuldade. E essa prova é aplicada direto por Jesus. Não tem ninguém intermediando isso. É Ele que aplica. A última prova nossa aqui no planeta é Ele que dá. As outras não, o pessoal até nos promove, mas na última, para ver se não alguém usou de favor aí para nos fazer passar por média, né, arredondada, vamos dizer assim, não é isso? Ele, não, é eu que vou fazer, não adianta. Por que isso? Olha só um detalhe, nós quinta-feira estivemos aqui aplicando o estudo, e nós chamamos a atenção sobre isso. Lembra aquela frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Nós ficamos pensando, libertar do quê? Esse perispírito que vocês estão vendo aqui, é o único elemento que nós não temos condições de sair dentro dele, a não ser purificando. O único. Então o que nos mantém prisioneiro é o perispírito, não é mais nada. Quando nós estivermos depurado, nós saímos dentro dele, estamos livres. É aí que nós estamos livres. Então depende de nós, não depende de ninguém. Ninguém pode fazer isso. Já ficamos prisioneiros dentro dele. Nós temos que nos elevarmos até um ponto acima da pureza do perispírito, o máximo que ele pode chegar. Quando nós chegamos nesse ponto, nós passamos desse estágio, podemos sair dele, acabou a nossa necessidade. No mundo maior nós encontramos isso até dizendo que os espíritos, quando atingem essa condição, perde ou elimina o seu perispírito. Então o perispírito é o elemento educador que eles utilizam para realmente nos manter sob controle. Porque senão, imagina o seguinte, é só perguntar se tem algum professor aqui, ou educador, só perguntar o seguinte, se o educador não tiver um certo direito de usar certos recursos, ele tem condições de educar alguém que não quer ser educado?
que é o nosso caso. Só para entender, os alunos rebeldes que nós somos, só nesse planeta aqui, segundo André Luiz, né, do vírus até o homem das cavernas, nós gastamos 15 milhões de séculos nos preparando para chegar no reino nominal, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos, retirando as mazelas nossas nesse período todo. Mesmo assim, chegando no reino nominal, nós recebemos um perispírito que aí nós vamos passar a conduzir a nossa inteligência e a nossa consciência regulando tudo. E aí nós somos redirecionados. Mesmo assim, muitos de nós ainda mantemos rebeldias. Para quem saber que é rebeldia, ou se temos ou não temos, não, eu sou uma pessoa muito controlada. Assim, controlar é uma coisa. Até que ponto eu controlo? Porque às vezes nós somos controlados pela informação que eu tenho dentro de mim, não pelos motivos interiores que eu carrego. Se um dia eu mergulhar sem a doutrina, talvez não me controle mais. É só reparar como é que nós reagimos quando alguém nos faz uma coisa ruim que nós não gostamos, e nós reagimos e ficamos, gente, eu não podia esperar isso desse. Olha, eu não gosto de ter raiva de ninguém, mas estou começando a ficar. Perceberam isso? Isso aí é a nossa reação diante de uma situação. Eles visitavam um hospital de leprosos, e ali tinha um interno, que quando eles chegavam e começavam a falar do evangelho, ele se aborrecia. Cada vez que vocês vêm aqui, eu fico pior. Toda vez que você chega aqui, me aborrecem. E cadê esse Francisco, vocês falam que vem falar em nome dele aqui? Medo de ficar doente, ele não vem aqui? Aí eles olhando para o outro, não sabiam o que fazer, os dois freios que foram lá levar a mensagem, sem saber o que fazer, o que eles fizeram? Pegaram o Tanali, Tanali era o nome desse leproso, jogaram ele nas costas dele, já que Francisco não vem aqui, nós vamos levar ele até Francisco. Botaram ele nas costas e levaram até Francisco. Imagine aquele homem com o corpo todo coberto de ferida, nas costas de 2 servidores, a chaga estava toda se arrebentando, molhando toda a roupa de sangue dele. Quando chegar lá diante de Francisco, você recebeu, por que vocês trouxeram ele para cá? Ele estava dizendo que você não ia lá, nós trouxeram para cá, e não sabiam o que falar com ele, não temos condições de atender ele aqui, não, leva ele de volta. E ele, os olhos desse tamanho, nunca imaginou que fosse acontecer isso. Quando eles vão pegar ele de novo para levar novamente, diz, não, me perdoe, eu não posso fazer isso com ele. Eu estou pedindo que realmente o meu interior não diz que eu quero. Vamos primeiro dar um banho nele. Preparam a gamela, tragam as rosas para nós darmos um banho de rosa nele. E preparou, despira a roupa do Tanali, colocar ele numa gamela. Quem não sabe quem é gamela, é como se fosse uma bacia de madeira, né, que antigamente se fazia. Colocar ele ali, e sentado, e ele se ajoelha para... Ele dá um beijo no rosto de Tanali. Quando ele beija o rosto de Tanali, como se beijasse o rosto da mãe dele, Tanali começou a chorar de emoção, que nunca tinha feito ninguém isso a ele. E ele também começou a chorar junto com ele. Os dois se abraçaram e choraram juntos. E quando ele começou a ajoelhar para lavar o corpo de Tanali, ele sente voz dentro dele, não é isso? Francisco, onde é que está vendo? Francisco, cuida dessas minhas ovelhas, elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco diz, curando, colocando as mãos e beijando cada ferida, fechava diante de todos. Ao final do banho, Tanali não tinha uma ferida no corpo. Pôs-se a gritar por lá, querendo beijar os pés dele, não queriam deixar. E ele então, emocionado, foi receber uma roupa. E aí, batizaram ele com o nome de Frei Aprígio. Frei Aprígio começou durante vários meses, seguindo a obra de Francisco, colaborando de um jeito ou de outro. Só que ele sentia, dentro dele ainda tinha aquela fera indomável. Que ele não tinha aquele prazer que os outros tinham. Ele realmente estava agradecido, mas ele não sentia o prazer de fazer o bem. Um dia, numa cidade distante, ele debaixo de uma árvore, ele faz a seguinte prece: Senhor, sei que existes, faze de mim o que quiseres que eu seja. E aí ele diz: Senhor, se eu pudesse escolher um caminho de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo como fizesse antes com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora, somente agora, ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. E chorando caiu e adormeceu debaixo daquela árvore. Quando ele acorda pela manhã, o corpo está todo coberto das feridas que ele tinha. É levado novamente ao leprosário e ele fica durante 6 anos. E aí sim, isso foi curado, recebeu a cura. Olha a diferença. Quem de nós
Depois de receber um benefício, uma cura, vai pedir a doença de novo porque eu não estou com... Não, eu prefiro é sair do trabalho. Mas abrir mão da minha saúde? Percebe? Aí que está a diferença de um ser quando tem confiança e quer receber realmente a cura definitiva. Nós podemos receber essa cura sim. Existe às vezes nas religiões um termo que as pessoas usam, é a bênção da graça. Já ouviram falar nisso? Sim. Nós podemos contar e esperar a bênção da graça, meus irmãos. Mas cuidado, não fique esperando bênção de graça. Não tem. Não existe. Isso é propaganda enganosa. A bênção da graça é uma resposta ao nosso esforço de conformidade com a nossa aceitação daquilo que nós temos que passar com confiança. Duas coisas nós temos que evitar: revolta e desespero. Revolta e desespero não vai mudar a vontade do Criador, nem as suas leis, não vai mudar. E nós achamos que muda. Tem pessoas que chegam até a ameaçar, sair da religião, sair, fazer isso, fazer aquilo, o que vai resolver? Se nós que somos nós, não aceitamos a ameaça para realmente atender uma pessoa, são esses que vão aceitar a nossa intimidação? É questão de raciocinar, não é isso? E dentro disso, nós temos um programa que é colocado no Missionários da Luz, para a gente entender esse mecanismo que nós mergulhamos. Lá eles dizem o seguinte, que o André Luiz pergunta, mas não seria essa forma de mergulhar, que passar para a experiência, não seria um destino fixado? Porque eles acham que assim, é o que os árabes dizem, né? Está escrito. Está escrito. Não é bem isso. Não incida no erro de muita gente, André. Isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. A criatura renasce com independência relativa e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, mas semelhante imperativo não suprime em caso algum impulso que livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Quer dizer, vai depender de nós o nosso comportamento dentro desse quadro. Nós podemos nos elevar, rebaixar ou estacionar. Depende de nós. E ele diz, existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que encarna um direito da alma fixa a cota aproximada que eles têm que cumprir. E o Espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores ou pelo esforço intensivo pessoal, ou então distanciar-se dela enterrando-se nos erros que comete. E nisso aí nós vemos o seguinte, imagine só, nós entramos na casa, colocamos nosso nomezinho na caixinha pedindo assistência. Eles intervêm. No livro No Mundo Maior, o Calderário chega, recebe um companheiro e diz, olha, Calderário, aquele amigo que eu intercedi em benefício dele, você devolveu a paz a ele, a cura a ele. Só que, um lenitivo a ele, só que ele, depois que ele melhorou, voltou para as noitadas dele. E eles tinham ajudado porque a esposa e os filhos tinham pedido fervorosamente para ser atendido. Então, repara bem, nós pedimos, a melhora aparece. Aí a pessoa volta aos desregramentos. Aí olha só o que o Calderário diz. Se da outra vez consistiu o socorro restituir o equilíbrio orgânico possível, no momento a que agir em sentido contrário, convém ministrar-lhe provisória mais acentuada desarmonia no corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então eles vão lá, encontram ele num bar, aplica passos, retirando os recursos dele, ele entra em convulsão, é levado para o hospital, ele diz, vai ficar alguns meses, aí não adianta cura nenhuma, médico nenhum vai curar ele, até ele se refazer. E ele diz o seguinte, e ele diz, antido por algum tempo, a partir de hoje será amparado pela enfermidade, conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que não se apodreça o corpo num hospício, e é um benefício. Agora a família, como é que enxerga isso? Gente, ele estava terminando, estava bom, no fim, não sei, deu uma recaída, ele caiu lá no bar que ele estava, foi levado no hospital, está lá em cima da cama, não adiantou nada, acha que não adiantou nada, né, pedir? Isso também é falta de confiança, não é só o doente que passa, o intercessor também. Agora, vamos falar da centelha, rapidamente para terminar o nosso trabalho? Que nós falamos aqui de personagens que nós conhecemos dentro da doutrina, mas tem alguns casos aí que aparentemente passam desapercebido. Em 1953, no hospital nos Estados Unidos, foi deixado lá um garoto, uma criança de 6 meses. Olha só a situação dele. Mentalmente retardado, sem olhos e paralisia cerebral. Ele não tinha nem o hábito da sucção. Os médicos vendo que ele não tinha reação à alimentação nem
colaborava com isso, ele sentiu que ele tinha pouco tempo de vida. Tinha uma enfermeira que eles conheciam, que morava perto do hospital, ligaram para ela e disseram: você poderia dar um pulinho aqui, nós podemos dar a sua ajuda? Eu disse: olha, ele foi largado aqui pela mãe, e ele não vai resistir muito tempo. Você poderia cuidar dele até enquanto ele resistir? Ela olhou para aquela criancinha ali, toda parada, sem qualquer movimento, e disse: se eu aceitar a cuidar dele, ele não vai morrer. E eu aceito. Levou a criança para casa, 6 meses. E aí nós temos que imaginar que às vezes nós vemos o trabalho dos outros, não percebemos o que é o serviço. Você conduzir uma criança para cima e para baixo de 6 meses é uma coisa. O tempo foi passando, ela tinha que levar na clínica com 5 anos para fazer exercício, que ele não se movimentava, nunca se movimentou, não chorava, não tinha sentido nenhum. Era para fazer alimentar, ter que colocar a boca dela no dele durante muitos meses, fazendo a sucção, espremendo, empurrando as coisas para dentro da garganta dele, para ele poder sentir o que ela queria. E ela dizia, ela sentia que ele estava reagindo ali dentro. Com 5 anos ela começou a levar. Um dia no ônibus, uma mulher disse o seguinte: mulher, você está perdendo sua vida com essa criança, que sabia que era adotado. Não fala assim do meu filho, quem está perdendo a vida é você, não eu. Ela se irritava quando alguém falava do filho dela, né? E o tempo passando, tentou fazer exercício num lago que tinha no fundo da casa. E quando ele tinha já os seus 16 anos, olha só, sem nunca se mexer, toda necessidade ela tinha que cuidar. E ela tinha, a May, que era essa enfermeira, ela nessa época ela tinha 52 anos, 1,37 m e pesava 41 quilos. Dá para entender quem é que ela era, essa pessoa? A limitação que ela tinha. Ela fez o seguinte, teve uma ideia. Pegou, construiu uma cerca em torno da casa dela, de arame, onde tinha aquelas gradios. O que ela fazia? Ele não enxergava, não tinha noção nenhuma. Botava ele de pé, ele ficava, não saía do lugar. Botava a mão dele numa grade, na outra, no gradil, tirava essa mão, passava para cá, essa outra para cá, pegava a perna dele para cá, a perna para cá, e aí ia fazendo assim, até ele sentir que ele queria que ele movimentasse. Durante alguns meses ele começou a entender, e começou sozinho. Depois de algum tempo, ele já dava a volta na casa sozinho, ali começava a andar, a movimentar-se. Depois já podia se movimentar sem essa cerca. Ela começou a ver que ele estava reagindo. Com 18 anos, ele nunca tinha levantado sozinho da cama. Ela havia comprado, ela queria fazer que tivesse barulho. Um dia, ela às vezes chorava, as lágrimas caíam no rosto dele assim, e ela dizia: filho, a mamãe está triste, são lágrimas. E ela disse: meu bom Deus, a Bíblia fala de tantos milagres, faça um milagre para o meu filho. E quando ela comprou uma vitrola e uma eletrola e uma pianola, o que ela fazia? Pegava o dedinho dele e batia no piano para ele sentir que ele podia fazer som, provocar som, batendo ali. É isso que ele fazia. Batia. Deixava o rádio ligado o dia todo, até altas horas da noite, até que ele adormecesse. Isso já com quase 19 anos. Um dia de madrugada, 3 horas da manhã, ela chamou o marido e disse: vai lá e desliga o rádio, você deixou o rádio ligado. Disse: não, eu desliguei. Então olha lá, está trocando a primeira sinfonia de Tchaikovsky. Ele foi, e quando chegou no ambiente onde o menino estava, ele dormia, que nunca tinha levantado. Ele estava sentado numa cadeira, na pianola, e tocando sozinho, as lágrimas banhavam o seu rosto. Ele estava liberto, voltou ao mundo, estava livre do seu karma, tocando a primeira sinfonia de Tchaikovsky. May desencarnou em 91. Leslie ainda está encarnada até hoje. Então, essa é a cura aqui na centelha. E quem provocou? Uma mulher que nós nem conhecemos. Nós podemos fazer, nós podemos colaborar, nós podemos ajudar, se quisermos e tivermos amor para isso. E é disso que nós falamos, dessa centelha que ninguém mexe nela, a não ser o próprio interessado, ou alguém que ama muito, e às vezes devolve a ele a condição de manifestar-se. A partir daí ele passou a cantar, imitava Pavarotti. Hoje ele faz reuniões arrecadando recursos para manter programas de socorro a pessoas com esse tipo de doença, que as famílias estavam desesperadas, sem ter recurso. Não, tem recurso. O recurso está em nós, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. A maior doença que nós temos é acreditar que nós estamos sozinhos. Nós temos um Criador que de uma centelha, que é isso aí, pode fazer seres grandiosos, como Jesus diz.
vocês vão poder fazer um dia o que eu faço e muito mais. Mas quando nós começarmos a arregaçar as mangas e trabalharmos por nós e para os nossos semelhantes, que o Senhor nos abençoe com a graça de Deus.